A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Silvio Porfírio, seja bem-vindo nesse canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse exato momento. Talvez você se pergunta por que você passa tanta luta, por que você passa tanta perseguição, por que você passa tanta peleja. Aí você faz uma pergunta retórica para você mesmo: eu estou orando, estou buscando, estou servindo a Deus, estou passando muita perseguição. Quando eu não era crente, eu não passava tanta perseguição por pessoas que tinha por meu amigo, por pessoas que era conhecido e gostava de mim. Só foi eu levantar as minhas mãos, aceitar o Senhor Jesus. Agora, pessoas que gostavam de mim não gostam mais. Pessoas que me tinham como amigo, agora me têm por inimigo. Aí vem até mesmo um pensamento na sua mente: eu vou parar, vou desistir, vou deixar a cruz. Esse negócio de ser cristão não é comigo, é muita luta, muita perseguição. O meu vizinho que não é crente é abençoado, é só alegria, só felicidade na vida dele, e a minha vida, desde quando eu aceitei Jesus, parece que está indo de mal a pior. Eu tenho uma notícia de Deus para você. Não é que você está passando uma luta, uma perseguição, porque Deus te deixou, porque Deus te abandonou, porque crente só passa isso mesmo. Eu quero te lembrar que no livro do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, fala assim: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, ele nos alertou que a vida de um cristão não seria fácil. A vida de um cristão não seria um mar de rosa e de flores. Jesus Cristo mesmo, ele foi perseguido, cuspiram no rosto dele e ainda ousaram em falar: adivinha quem cuspiu no seu rosto? Você não é profeta, você não é o rei dos judeus. Você não disse que é o rei dos judeus? Se Jesus Cristo mesmo, que veio na terra como homem para morrer pelos nossos pecados, passou muita perseguição, porque ele pregava o evangelho do seu Pai, que dizia claramente que aquele que aceitar Jesus teria que abandonar o mundo, abandonar o pecado. Porém ainda Jesus Cristo disse: eu vos preparei o lugar, eu vou preparar o lugar, como diz no evangelho de João 14. A Bíblia mesmo diz que a nossa pátria não é na terra. A Bíblia mesmo diz que vários servos de Deus, discípulos, apóstolos, passaram por perseguição. De fato é que um dos primeiros martírios da Bíblia foi chamado Estevão. Estevão, ajoelhado, com os olhos elevados ao céu, e disse: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Estevão ainda, além de estar de joelho, pronto para receber a pedrada devido a tamanha perseguição, orou pelos seus amigos, dizendo que ele não sabe o que faz. De fato, eles não sabiam o que estava fazendo, porque se soubesse o Deus que Estevão estava servindo, a grandiosidade de como Deus usava Estevão, pararia na hora, largaria a pedra, levantaria a mão e aceitava o Senhor Jesus. Porém, na realidade não é isso que acontece. Quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente tem uma vida com Deus, de comunhão com Deus, de fato a perseguição se levanta contra a nossa vida. Mas isso também não significa de que você também não vai ter o refrigério de Deus. Porque a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Porém, a luta do crente só vai terminar quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Enquanto nós estivermos na terra, seremos perseguidos, seremos odiados, seremos caluniados, seremos rejeitados e odiados. Porém, muito eu me alegro quando eu vejo dentro da palavra de Deus que o apóstolo São Paulo disse: me alegrei quando eu passei as perseguições, passei as lutas, me alegro em Cristo, porque eu, aleluia, receberei também o galardão, serei também coparticipante com Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha prazer nas aflições de Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus Cristo. O exemplo também fala também do Evangelho, aleluia, no livro de Apocalipse,
João do Apocalipse, que foi preso numa ilha do Mediterrâneo. Ele foi preso porque pregava a palavra de Deus. Deus revelou o Apocalipse para João numa ilha do Mediterrâneo, numa ilha rochosa. E dentro daquela ilha, no meio da perseguição, Jesus Cristo se revelou para ele. Um dos personagens únicos que teve a revelação do Apocalipse, o qual Deus mostrou para ele o que há de acontecer na terra. E também a Bíblia também fala que o Apocalipse fala os acontecimentos que irá acontecer, também é um conforto para aqueles os escolhidos de Deus. Se você é um escolhido de Deus, se você é uma escolhida de Deus, tenha em mente que o primeiro sinal de um escolhido de Deus é a perseguição. A perseguição, isso significa que você é um escolhido de Deus. Quando estou falando perseguição, é uma perseguição por você estar orando, buscando, congregando, quando você está se separando do mundo, se santificando para Deus, quando você não tem mais prazer pelas coisas terrenas, mas tem o prazer pelas coisas de Deus. Aí você começa a passar perseguição. Por que você passa perseguição? Porque o inimigo da nossa alma, ele sabe que já está julgado, para ele não há salvação. E para querer tirar, ou pior, né? Ele não quer ir para o inferno sozinho, ele não quer ser lançado no lago de fogo sozinho. Ele quer levar o máximo de almas com ele para o inferno. Ele tem um ódio da sua vida, um ódio de você, porque você é filho da luz. E quem é filho da luz, com certeza, ele é abençoado, é galardoado por Deus e tem a salvação espiritual da sua alma. De fato é que quando você ora, quando você busca, quando você começa a perseverar, a primeira perseguição, você começa a passar mediante a sua mente. O diabo, ele lança setas malignas na sua mente. Ele começa a lançar dardos inflamados na sua mente, colocar dúvida se Deus é contigo, se Deus, ele vai te abençoar, se Deus, ele é com você em todas as áreas. Porque o inimigo, ele lança seta na sua mente, porque ele joga dardos inflamados em você, porque ele quer colocar dúvida acerca do Deus que você serve. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se o inimigo colocar incredulidade na sua mente, no seu coração, você é capaz de desagradar a Deus, colocando dúvida no seu coração e descrendo na palavra do Senhor. E a palavra de Deus, de fato, ela se cumpre, é verdadeira e é fiel na sua vida. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11, fala que Saul tentou encravar Davi com a lança 2 vezes e Davi se esquivou. Tudo aconteceu por causa de um menino que ele era cuidador de ovelhas. Ele cuidava de ovelha, ele obedecia ao seu pai, ele era o último a se assentar na mesa. Até então, tudo bem, porque pela lei judaica, só a pessoa de ser pastor era um cargo que era menos visto, não era um cargo tão visto assim naquela época. Mas ele era um pastor de ovelha. Davi cuidava das ovelhas, ele era obediente ao seu pai. No mesmo período, a Bíblia fala que Saul foi rejeitado para não reinar em Israel. Ele foi rejeitado porque desobedeceu a Deus. Saul é aquele tipo de crente que faz as coisas pela metade. Eu vou fazer isso porque me convém, não vou fazer aquilo porque não me convém. Mas Deus falou para execute a vontade de Deus para a glória do Senhor. Mediante todas essas falhas que Saul teve, ele foi rejeitado para não reinar. E Deus levantaria outro no lugar de Saul. O interessante é que quando Deus ele vai levantar outra pessoa no lugar de Saul, essa pessoa é contrário conforme o povo pediu. O povo olhou para a aparência e Deus olhou para o desprezo.
O povo olhou para a estatura, Deus olhou para o menor. O povo estava olhando para a aparência, Deus estava olhando para o rejeitado. O povo estava olhando para pessoas nobres e Deus estava olhando para alguém que era pastor de ovelha, que tinha um cargo que não era reconhecido, que não tinha altura, e pelas sardas que Davi tinha, pela cultura judaica, era tido como amaldiçoado. Enquanto o povo estava olhando para a aparência, porque tem pessoas que é assim, tem pessoa que te dá valor pelo que você tem no bolso, tem pessoas que te dá valor pela vestimenta que você usa, tem pessoas que te dá valor pela sua classe social. Mas quando Deus ele olha o escolhido, Deus olha o desprezado, Deus olha o menor, Deus olha aquele que é diferenciado. Por que Deus olha para pessoas assim? No livro de Coríntios, Deus fala que Deus levanta os que não são para confundir o que são. E nesse exato momento, Deus achou você, Deus te escolheu. Por que Deus te escolheu? Porque você é rejeitado pela sociedade. Pessoas não dão valor para você. Aonde você congrega, tem gente que não dá valor para você. Mas Deus, ele está olhando do céu o seu trabalho. Quando via o urso, Davi matava o urso. Quando via o leão, Davi matava o leão. Davi era obediente ao seu pai. Eu imagino Deus olhando do céu e falando assim: esse menino, quando vem o urso, ele mata o urso. Quando vem o leão, ele mata o leão. Ele defende a ovelha do seu pai com muita garra e dedicação. Imagine se eu levantar ele para reinar em Israel. Ele vai fazer o meu trabalho com dedicação. Porque esse menino, ele não é desocupado, ele é ocupado. Deus, ele levanta pessoas que é ocupada na sua obra e não pessoas que é ociosa. Deus, ele fala, se ocupa com a obra de Deus. Faça para Deus, porque Deus, ele vai te honrar. Um dos sinais de um escolhido, quando ele levanta as mãos, aceita Jesus, ele tem sede em fazer algo para Deus. Glórias a Deus. Eu me lembro que no início da minha conversão, eu fiquei como caseiro da igreja 13 meses, 1 ano e 1 mês como caseiro na casa do Senhor. Deixei a minha casa, meu pai, a minha mãe, morava na parte de cima da igreja, todo domingo evangelizava, quinta lavava as cadeiras, sexta lavava a igreja, quarta evangelizava, todo dia fazia jejum, só nos domingos que a gente descansava. E era assim a minha rotina na casa de Deus no começo da minha conversão. Muito prazer em fazer a obra de Deus. Não que eu não faça, mas o tempo passa e a gente não tem aquela disponibilidade como tem no início da conversão. Mas isso não é desculpa para você que tem um tempo de igreja, está querendo parar, está querendo desistir. Mas Deus, ele está falando, continua na obra, continua perseverando, porque Deus não tem nada com desocupado. Quando Deus olhou para o céu, eu vou levantar esse menino. Porque quando o povo quis levantar Saul, o povo olhou Saul. Saul é nobre, filho da nobreza. Saul é da linhagem real. Ou melhor, Saul, ele tem formosura, me perdoe. Saul, ele tem formosura. Saul é bonito. Ele se sobressai perante todo o povo. Então, Senhor, levanta Saul, porque o povo escolheu, o povo queria um rei, porque o povo estava pegando exemplo de outros povos. E a Bíblia fala que Deus mesmo queria reinar. Deus mesmo queria uma forma teocrática, não democrática do homem, mas teocrática, Deus no governo, Deus querendo fazer do jeito dele. Mas o povo escolheu Saul pela aparência. E lá na frente, infelizmente, o povo quebrou a cara. Nem tudo que brilha é ouro. Não devemos ir pela aparência. De fato é, quando o profeta bateu na porta do benemita Jessé, o profeta Samuel olhou para Abinadab e para Samar e pensou consigo mesmo, talvez esse vai ser o rei de Israel. Deus olha do céu, espera aí, não olhe para a aparência, não olhe para o seu aspecto, porque eu olho para o coração. Não é nenhum desses daí. O que eu quero levantar é rejeitado na sociedade, rejeitado pelo pai, esquecido pelo pai,
pelos irmãos, quem eu quero levantar é o humilde, é o pequenininho. E já desde o início, um sinal de um escolhido é até mesmo a rejeição dentro da sua casa. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era humilhado pelo meu pai, eu era humilhado pela minha mãe, mas mesmo assim eu não desisti da cruz, busquei ao Senhor. Isso acabou me levando a virar caseiro da igreja, porque quando chegava do culto, apanhava, era chamado de louco, de doido, de fanático, mas eu perseverei porque eu sei o meu foco, que é a salvação da minha alma para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus olhou para o céu, para Davi, e disse: eu vou levantar esse menino. Passou-se todos os irmãos de Davi. O profeta disse: ninguém vai se assentar na mesa até que o menor não venha aqui. Eu imagino Davi com cheiro de ovelha, cheiro de pessoa que é trabalhador, ocupada, sem entender nada. O seu pai meio desajeitado, falando: olha só, profeta, me perdoe, por um momento eu esqueci desse menor, mas eu acho que você não vai levantar ele, porque eu apresentei os meus melhores filhos. Eu apresentei esse daqui, olha só a altura dele, é formoso. Esse daqui ele foi escolhido, esse daqui é um soldado, esse daqui é um militar, olha só a postura dele, olha a classe desse meu filho Abinadab, olha Samar, olha meus outros filhos. Eu tenho aqui que talvez você não vai nem querer colocar ele para sentar na mesa, por isso que eu acabei esquecendo dele. Mas quando o menino chegou, vestido a caráter de trabalhador, de ocupado na obra, com cheiro de trabalho de ovelha, o profeta disse: se assenta aqui, porque você é escolhido. Um sinal de um escolhido começa-se dentro da sua casa. Ele é diferente, se destaca de todo mundo. Ele é tido como diferentão, ele é tido como doido, como fanático mesmo. É rejeitado na escola, no trabalho. Se você tem essa característica diferente, que quer fazer sempre o melhor para Deus, quer buscar ao Senhor, parabéns, você é o escolhido de Deus. E lá no céu, Deus está vendo que você está passando e está falando. Pode ser rejeitado pelo homem, pode ser rejeitado, aleluia, pela sociedade, pode ser rejeitado pelos irmãos. Até os seus irmãos pode querer tentar pegar o seu lugar. Mas o que eu tenho preparado para você não é no exército de Israel. O que eu tenho preparado para você não é o legado do seu pai Jessé. O que eu tenho preparado para você não é uma coisa terrena, mas é uma coisa maior. Você vai virar rei, você vai ser ungido. E uma das primeiras coisas que Deus derrama na vida de um ungido é o Espírito Santo. Pelo menos 3 classes de pessoa recebiam a unção: rei, sacerdote e profeta. O azeite descia na cabeça e a pessoa era cheia com o Espírito Santo. E quem foi escolhido? Davi. Davi foi escolhido na sua humildade, na sua simplicidade. Foi rejeitado pelo pai, mas foi honrado pelo Pai do céu. Foi rejeitado pelos seus irmãos, mas virou rei, aleluia, reinou todo o povo. Porque Deus, ele escolhe a pessoa certa. Quando o homem ele vai pela aparência, ele quebra a cara. Mas quando Deus vê, aleluia, com a visão de Deus, a pessoa é abençoada por Deus. Tenha visão nessa noite de hoje. Entenda que você é escolhido. Se você passa tanta luta, perseguição, você é escolhido de Deus. E para terminar esse vídeo, a Bíblia fala que no decorrer da história da caminhada de Davi, quando Davi ele estava na casa do seu pai, o seu pai Jessé disse assim para ele: Davi, leve esses pães, leve esse queijo e vai na batalha no Vale do Carvalho ou Vale do Elá, como era chamado, e vê como seus irmãos estão. Eu imagino Davi perguntando: mas pai, esses pães e queijo? Entregue para o capitão e aproveita como estratégia e verifica como seus irmãos estão, porque eu me preocupo com os seus irmãos. Quando Davi chegou até os seus irmãos, ele ouviu um grito de um homem de Gate, Golias, 3 metros de altura, a espada 30 metros mais ou menos, 30 quilos de peso a sua armadura. Ele viu um gigante afrontando o povo do Deus vivo. Observe que quem tem o Espírito Santo, olha como é diferente. Quando Davi ouviu um insulto de Golias para com o povo, Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar o povo do Deus vivo?
E observa das pessoas que já perdeu a graça, que foi rejeitado para não reinar. Saul, ele ainda era rei, mas estava rejeitado para não reinar, isso estava rejeitado por Deus. E ele ficou com medo do grito. Então todo o povo ficou com grito, ou seja, os soldados ficaram com grito. O que se sucede ao rei, se sucede ao povo. O povo todo ficou com medo do grito de guerra de Golias. Aí chega um menino baixinho, ouve o grito e fala: quem é esse? Um dos seus irmãos fala: o que você vem aqui fazer? Ou que você está, por que você está insinuando isso? Está provocando-me? Não estou provocando. Não estou provocando. Eu não aceito esse homem se levantar contra o nosso povo. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu matava o urso, matava o leão. E Deus me livrará da mão desse homem. Quando Davi, ungido por Deus, cheio do Espírito Santo, escolhido, ouviu o grito de Golias, ele foi para cima, pegou a pedra do ribeiro, ele colocou na aljava, ele direcionou a pedra, e a unção na vida dele, o Espírito Santo deu a direção na fronte de Golias e caiu por terra. E para ter certeza que o inimigo estava morto, arrancou-lhe a própria espada e arrancou-lhe a cabeça, mostrando que com o inimigo não se brinca, tem que ter certeza de que ele foi derrotado para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando isso aconteceu, as concubinas cantaram. Para nós terminarmos, a concubina começaram a cantar: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Sabe o que aconteceu? Isso criou uma inveja no coração de Saul. Isso criou um remorso. Isso criou uma raiva no coração de Saul para com Davi. Observa que um homem rejeitado para não reinar, ele criou um ódio no seu coração. Um rei criou um ódio mais ou menos, literalmente, de um plebeu. Criou ódio de um menino. Um rei na sua majestade, um homem mais importante, criou ódio. Ficou com inveja de um menino. Sabe por que criou inveja de Davi? Porque Davi era diferente, porque Davi tinha unção, porque não tinha nenhum soldado capaz para enfrentar Golias, não tinha um. Quando Golias gritou, o povo começou a se atemorizar, começou a ficar com medo, entrou em pânico com a fala de Golias. Imagine se Golias tivesse tirado a espada levantada, não ficaria nenhum em pé, mas quem ficaria era o menino cheio do Espírito Santo. Eu quero abrir aspas aqui e falar: o escolhido, ele vai para cima do gigante. O escolhido não tem medo de enfrentar os problemas. Ele vai para cima no nome do Senhor. E o que impulsionou Davi para cima de Golias, sabe o que foi? Foi a unção na vida de Davi. Foi a unção que ele recebeu de Deus. Então, se você não tem essa unção, se você está buscando essa unção para enfrentar os problemas, para enfrentar o gigante, se prepara, busca. Porque quando Deus derramar essa unção, quando você for capacitado, não tem gigante que vai ficar na sua frente. Você vai olhar para o gigante como se ele fosse uma formiga e Deus vai dar vitória para você. E o sinal do escolhido, quando Davi, aleluia, matou, aleluia, Golias, Saul criou um ódio tão grande na vida de Davi que pegou a lança, tentou lançar 2 vezes na vida, tentou encravar 2 vezes em Davi, mas Davi, como estava vigilante, ele esquivou 2 vezes da lança e a lança não acertou Davi. Sabe o que Deus está falando? Quer receber unção? Você é escolhido. Você é escolhida por Deus. Agora quer receber unção para fazer trabalho para Deus? Quer ir para a guerra mesmo? Deus, eu quero ser pregador, eu quero ser missionária, eu quero ser usado nas suas mãos, eu quero ser profeta, quero ser guerreiro. Se prepara, que a unção que Deus vai dar na sua vida é muito forte, mas também se prepara que a unção que Ele vai derramar em você vai criar inimigo à altura, vai surgir inimigo contra a sua vida. A unção que Deus ele vai te dar também, você vai atrair inimigo na sua vida. Agora você entende porque você é escolhido de Deus? Você entende agora porque você passa tanta perseguição? Porque você é ungido.
você é ungida, você é escolhido, você é escolhida por Deus. Essa luta que você está passando não é nada diante do nosso Deus. Essa perseguição que você está passando não é nada. Eu convido você a levantar sua cabeça, olhar para o céu e falar: de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do céu? Não. O meu socorro vem das montanhas? Não. Mas vem do Deus do céu, que fez o céu e a terra e criou todas as coisas. O seu socorro vem do Senhor. Você é escolhido, você é escolhida de Deus, e um sinal de que você é escolhido, um sinal porque você passa tanta perseguição, porque você é escolhido, é escolhida de Deus. Deus derramou unção na sua vida, por isso que você passa tanta perseguição. Levanta a sua cabeça, glorifica ao Senhor e dá glórias a Deus, porque se o crente fala que é crente, não passa luta, não passa perseguição, a vida dele é só glória, só aleluia, só bênção de Deus, se preocupa, porque o verdadeiro cristão é perseguido como Jesus, não igual, mas é perseguido conforme a sua medida. Por quê? Porque Deus não nos permite nós passar uma prova além do que nós possamos suportar. Cada um tem a sua cruz na medida certa. Então, se alegra, levanta a sua cabeça, dá glórias a Deus, não desvia, não para, não deixe a sua cruz, não abandona, não fala que Deus não é com você, não desiste de Deus, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele é na sua vida, Ele vai te usar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com mais alguém e seja abençoado com essa palavra. Resumindo, aleluia, o tema desse assunto: por que você passa tanta luta? Porque você é escolhido de Deus, é escolhida de Deus. E o escolhido passa a luta, mas no final a honra é certa no nome de Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe para a glória de Deus.